Minha saudação a todos é com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia, livro do profeta Jonas, capítulo 1. Eu quero louvar a Deus nessa noite, por esta oportunidade, poder estar novamente, congregação sede, para ser nesta ocasião um instrumento de Deus através da sua palavra em lhe entregar um recado de Deus na noite desse dia. Louvo a Deus pela vida do pastor Giovanni, pastor presidente, e também em especial nesta noite o pastor Leomar, pastor local e nosso vice-presidente. Deus abençoe, pastor, pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui servindo a todos os irmãos nessa noite. Nossa congregação, setor 2, bairro Stephen, e meu pastor local, o pastor Evandro, manda um abraço e saudação de paz a todos vocês nessa noite. Amém? Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 17, para a nossa breve meditação nessa noite. Quem encontrou pode confirmar com um amém. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Tome seu assento, por gentileza. Fique à vontade, tá? Estamos, nesta ocasião, dentro deste propósito que o Senhor tem facultado a todos os irmãos, irmãs, congregação, corpo de Cristo, aqui em Templo Sede, com este objetivo, com esta meta e propósito, dentro da temática é tempo de clamar. Abrir a Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de número 17. Aqui há uma grande revelação de Deus, ou uma iluminação bíblica, no que diz respeito aos caminhos, meios, formas, ações que Deus ornamenta, rege, busca, prepara para nós vivermos tempo de clamor. Deus, ele vai induzir a Jonas, dar a Jonas, liberar sobre Jonas uma grande missão. E eu vejo o livro que leva o próprio nome do escritor, alguns paradoxos. Jonas, ele está sendo
um missionário que não quer fazer missões. Jonas, no capítulo 1, está sendo um servo que não quer servir. Jonas, no capítulo 1, está sendo uma pessoa que quer viver os seus bel prazeres, fugir do que Deus para si tem orquestrado. Eu já ouvi muitas pessoas, pastor Leomar, dizer que Jonas, quando ouve o chamado de Deus para o mesmo ir a Nínive, Jonas sentiu medo, temor, covardia de ir a esta cidade. Haja visto que, no contexto da vida de Jonas, Nínive era uma cidade cruel, horrenda, muito temida na sua época. Alguns teólogos e livros históricos vão dizer que a entrada da cidade, ou o portal da entrada da cidade, ele era ornamentado por crânios humanos, ossos ou cabeças de seres humanos no seu estado de caveira. Isso faziam eles com a intenção de causar medo e temor aos seus inimigos. Então, Jonas, ele tem uma missão: adentrar a essa cidade. Só que lendo a Bíblia, entendemos que Jonas não diz não para Nínive por causa da cidade ou por causa dos ninivitas. O texto do capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, responde por si próprio. O texto vai dizer que Jonas vai fugir, vai se ausentar. Jonas vai querer desviar-se da presença de Deus. Não é da presença dos ninivitas, não é do caminho da entrada da cidade, mas o que permeia o coração de Jonas é o desejo de fugir da presença de Deus. O texto deixa claro desta forma. O texto ele deixa alusivo que Jonas queria viver o seu caminho próprio, a sua vontade própria. Vivendo isso, você sabe do texto que pela sua escolha própria, pela sua decisão pessoal, a vida dele só vai decair, a vida dele não vai ascender, a vida dele só decai, da cidade para o navio, do navio para o porão, do porão, enfim, para o mar. Quando é registrado ou é descoberto que Jonas é a causa da turbulência no mar, ele próprio se dá o espírito voluntário de dizer: estamos perecendo por causa minha, eu sou responsável desta tempestade. Os homens o lançam ao mar. Conhecedor de todos vós outros é isto. Não quero me deter a isto. Ele é lançado ao mar. E a Bíblia diz que no mesmo instante que Jonas é lançado, a tempestade se acalma, o mar se aquieta, o vendaval tranquiliza, e há uma paz no ambiente aonde Jonas estava. Quando Jonas é lançado ao mar, entra o texto do capítulo 1, versículo 17, que diz: e Deus preparou
um grande peixe para que engolisse Jonas. Jonas, na sua mentalidade, pensa: eu preciso me martirizar para trazer salvação para os navegadores no navio. Eu preciso martirizar-me para dar então a solução do problema. Quando Deus percebe então que agora Jonas vai entender o real sentido de servir, Deus vai entrar em cena. E a forma que Deus vai entrar em cena é uma forma inusitada. A forma que Deus vai entrar em cena é uma forma inédita. A forma que Deus vai entrar em cena é uma forma de surpresa. Jonas entende que precisa doar-se, e o espírito de doação, irmã Juliana, que Jonas vai liberar em prol de quem próximo de si está, Deus vai trabalhar em seu favor. Tem gente entendendo? Eu quero ser bem compassivo para você entender o que os céus querem revelar a você nessa noite. Jonas entende que o espírito voluntário de si, a doar-se em prol de quem perto de si está, Deus entra em cena. Jonas não precisa fazer muita coisa. Jonas precisa reconhecer que ele precisa estar no centro da vontade de Deus. Quando ele entende estar no centro da vontade de Deus, Deus vai preparar. E aqui que eu quero parar um pouco. Deus vai entrar em cena. Deus vai orquestrar então um meio para Jonas aproveitar o tempo de clamor. É dentro do ventre do grande peixe que vai acontecer coisas que não aconteceu do lado de fora. É dentro do ventre do grande peixe, presbítero Ezequiel, que Jonas vai entender o que é de fato servir, o que é de fato adorar, o que é de fato agradecer, o que é de fato levantar as mãos e glorificar ao Deus que está nos céus. Não é do lado de fora, é do lado de dentro. É por quem Deus prepara. A situação que Deus prepara é para colocar Jonas no centro do tempo de clamor. No centro do ventre ele está. 3 dias, 3 noites se passam. Isso é alusivo. Isso aí aponta dentro da linguagem cristocêntrica para o perfil de Cristo. Isso é uma outra linha de pensamento. E Jonas pendura 3 dias, 3 noites dentro do ventre do grande peixe. E lá vai acontecer pelo menos 3 situações que Jonas vai vivenciar na sua vida com Deus. A Bíblia diz que quando Jonas adentro do peixe está, ele não busca Deus em reclamar, ele não vai questionar a Deus o porquê de Deus preparar o grande peixe para o tragar, o engolir. Ele não vai pôr Deus à prova, a porta, a parede e dizer: Deus, o Senhor tem sido injusto, o Senhor poderia fazer outra situação, preparar outro meio para eu entender a estar no centro da sua vontade. Não, o texto é muito claro, o texto é muito explícito em dizer isto. O capítulo 2, versículo 1, vai dizer: e orou Jonas
ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Jonas vai entender que tudo que Deus está preparando em prol dele é para colocá-lo no centro da sua vontade e fazer ele entender que ele não pode perder tempo, que ele não pode perder oportunidade, que ele não pode perder a chance, glória a Deus, de clamar ao Senhor Deus, que está no centro da sua vontade. Deus preparou o peixe para mostrar para Jonas, que se ele não quer orar pelo lado de fora, vai ter um grande peixe lhe aguardando para ele orar pelo lado de dentro. Se ele não quer orar quando tudo está indo de vento em polpa, vai ter um grande peixe preparado por Deus, para fazer você se lembrar, que vocês têm que aproveitar a oportunidade, que Deus está lhe facultando, para entender que é tempo de clamar. Não é o lugar que vai fazer Jonas orar. Isso é interessante. Jonas não quis orar no navio. Jonas não quis orar dentro do lado mais baixo do navio, no porão do navio. Jonas não quis orar em Tarsis. Jonas não quis orar em nenhum outro lugar. Quando ele entra no ventre do grande peixe, ele vai fazer daquele lugar escuro, vazio e solitário o seu altar de oração. Ele vai me ensinar, irmão Ezequiel, que não é o lugar que me transforma ou me molda a oração. Não é o lugar que me envolve a orar. Jonas vai me ensinar que não é o ambiente que me faz ir à oração, mas sou eu que trago a oração para o ambiente que eu estou vivendo. Glória a Deus. Não é o lugar que vai definir a minha intenção de adoração e oração a Deus, mas é a minha oração que vai fazer o lugar se tornar lugar de glorificação ao nome do Todo-Poderoso. A palavra vai me ensinar então que a oração vai fazer o lugar ser o lugar de clamor. Diga para quem está perto de você: o lugar que você está, diga por gentileza, o lugar que você está. Só o pastor Leomar está respondendo. Diga para quem está do seu lado, diga: o lugar aonde você está não define quem você é, mas a sua oração em Deus definirá o lugar da vitória de Deus para a sua vida. Pregador, o lugar onde eu estou hoje é um lugar de solidão. Pregador, o lugar onde eu estou hoje é um lugar de depressão. Pregador, o lugar que eu estou hoje é um lugar de tristeza, é um lugar de lamúria, é um lugar de lágrima, é um lugar de perca, é um lugar onde eu não consigo ver o sol nascer mais claro para a minha vida. Pois bem, Deus te trouxe na noite desse dia nessa casa de oração para te falar isso. Não é o lugar que define a sua decisão de vida, não é a situação que você está vivendo neste momento, não é a circunstância do agora que define quem você é em Deus. Se nessa noite você tiver a ousadia e a intrepidez de fazer um lugar obscuro e solitário se tornar um lugar de clamor a Deus, os céus moverão a sua glória e farão desse lugar solitário um lugar de vitória e de alegria, para que o nome do Todo-Poderoso seja engrandecido. Quem adora o Senhor por essa palavra, por gentileza, mão levantada lá em cima, e faça esse lugar se tornar um lugar de oração em Deus para a sua vida. Ser tocada pelos céus. É o lugar. A oração muda o ambiente. Ele ora, ele clama. O lugar não é propício para a oração, mas a oração, o clamor a Deus vai fazer o lugar
ser palco de milagre. Glória, aleluia. Eu estou sentindo a graça do Espírito dos céus nessa noite. Eu creio que antes de findar o ano de 2021, o lugar da dificuldade que você está vivendo, independente da circunstância, familiar, sentimental, financeira, conjugal, ministerial, na sua área da saúde, os céus estão lhe dando esta oportunidade a lhe dizer: aproveita nessa noite, transforma o ambiente que você está em um altar de oração e clamor à minha presença. Transforma essa circunstância adversa. Pregador, mas eu estou na prova porque eu mereço. Não, é porque Deus preparou um grande peixe para lhe facultar essa oportunidade, para te dizer: eu vou preparar a circunstância, eu vou preparar a situação para você aproveitar, para fazer desse lugar solitário um lugar de adoração ao nome da Trindade dos céus. Quem pode adorá-lo, por favor, por alguns segundos, libere uma palavra de oração a Ele. Se você tiver liberdade e a vontade de adorar a Ele verdadeiramente, alguns segundos te dou. Faça o seu lugar nessa noite se tornar um altar de oração. Faça o seu lugar nessa noite, eu digo lugar não físico, lugar da sua circunstância. Faça a situação que você está vivendo saber que ainda você é um crente que clama, que você ainda é um crente que ora, que você ainda é um crente que acredita que a palavra liberada aqui pode mover os céus e fazer um milagre acontecer na sua família. Aproveita a oportunidade da noite desse dia para dizer alguma coisa para Ele que você não disse até aqui. Faça o ambiente ser mudado através do clamor a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. O Espírito sente saudade dos momentos que mesmo lavando a louça sozinho, solitário, quietinho, aquele ambiente você mudava com oração e adoração aos céus. Os céus sentem saudade no sentido figurativo de quando você entendia que quando a circunstância apertava, não era para faltar culto, não era para desanimar da fé, não era para abandonar o projeto que Deus lhe facultou, não, mas era para você aproveitar que Deus está preparando um grande peixe para dizer: aproveita que eu estou preparando. Não é o diabo quem preparou, não é a adversidade quem preparou, não é o pecado quem preparou, é Deus quem organizou, é Deus quem preparou, é Deus quem orquestrou a dizer: eu acredito que Ele vai transformar o ambiente da dificuldade em um altar de oração. Eu ainda creio nisso. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Primeira coisa, Jonas ele vai, através do clamor, mudar o ambiente que ele está vivenciando. A segunda coisa que Jonas vai me ensinar, após aproveitar o tempo de clamor, é que após o altar de oração, ele não apenas ora,
não apenas pede, não apenas bate, não apenas busca, mas o capítulo 2, versículo de número 9, ele vai me ensinar que quando eu levanto o altar de oração e mudo o ambiente da circunstância da minha vida, eu oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Alguns textos vão dizer, a linguagem de hoje diz, mas eu cantarei louvores a Deus. Isso é sentimento de quem sabe o valor de onde o Senhor o tirou. Jonas não tem um pregador à sua frente a dizer-lhe: levante a mão, adore a Deus. Jonas está sozinho, isolado, solitário. Mas quando ele levanta da oração, a sua boca tem palavras de agradecimento àquele que está movendo a circunstância. Levante as suas mãos, por favor. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. O poder dos céus e essa palavra podem e irão alcançar a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que através do altar de oração irá ser mudado o ambiente da sua circunstância. E quando o ambiente da circunstância ser mudado pela boa mão de Deus, sua boca se encherá de riso, sua boca se encherá de canto. Você terá novos cânticos nos seus lábios. Deus firmará seus passos na rocha e você entoará a Deus um cântico de vitória. Eu profetizo ainda que ao findar deste mês, do último mês do ano, Deus colocará em seus lábios um cântico de um cântico de vitória da parte dos céus sobre a tua vida. Você não contará murmúrio e lamúria até o findar do mês. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que os céus liberarão sobre a tua vida e você ainda cantará a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Ele tem em seus lábios uma palavra de gratidão. Humanamente falando e vendo, ele não tem nada para agradecer, porque Jonas está dentro do grande peixe. Ele não sabe o que está acontecendo do lado de fora. Ele não vê o que está acontecendo pelo lado de fora. Ele não tem noção nenhuma de onde ele está. Mas mesmo não vendo nada, mesmo não tendo controle nas suas mãos, mesmo não dependendo da sua psique e do seu autoconhecimento, Jonas sabe fazer duas coisas: orar e adorar. Porque ele entende que quando ele está orando, pastor Leomar, ele entende que quando ele está adorando, do lado de fora tem a boa mão de Deus que prepara
preparou o grande peixe, conduzindo mesmo para o projeto dos céus serem executado na vida de Jonas. Você não entendeu nada, né? Jonas não está vendo, Jonas não está ouvindo, não está no controle da mão de Jonas, mas ele está do lado de dentro, mesmo como diz ele, no Seol, ele está orando, ele está clamando, ele está gritando, ele está cantando, ele está adorando. E diz a Bíblia que Deus conduz o grande peixe para chegar no propósito dos céus. Diz a Bíblia, verso 10, e eu encerro aqui. Verso 10 diz: falou e disse o presidente da República, o governador do estado, o prefeito do município, e disse o alto escalão da sociedade. Não, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Eu profetizo que está chegando a hora que Deus não vai ficar calado, a voz vai ecoar e vai dizer: e disse Deus, e disse Deus. E o que Deus disse, pregador? E Deus vai para aquilo que Ele prepara. Deus não vai conversar com Jonas, Deus vai responder a oração de Jonas falando com a circunstância. Ah, você não pegou. Deus vai mover, Deus vai então reagir à oração de Jonas, não para Jonas, mas em prol de Jonas. Deus não vai chegar a Jonas para falar, Deus vai chegar no ouvido do grande peixe, circunstância, e dizer: grande peixe, chegou a hora de liberar quem está orando e quem está adorando. Grande peixe, chegou a hora de abrir a porta para quem está orando e para quem está adorando. Doença, chegou a hora para quem está orando e quem está adorando. Porta fechada, chegou a hora para quem está orando e para quem está clamando. Desemprego, chegou, eu estou profetizando, pega se você acredita. Se você não quiser receber, o problema é seu, não meu. Eu estou liberando a palavra que Deus está me dando. Desemprego, chegou a hora para quem está orando e para quem está adorando. Miséria, chegou a hora para quem está orando e para quem está adorando. Fraqueza, chegou a hora para quem está orando e para quem está adorando. Desânimo, chegou a hora para quem está orando e para quem está adorando. Chegou a hora de quê? Chegou a hora de liberar, chegou a hora de botar para fora, chegou a hora da vitória. Chega! Fica de pé, por favor. Oh, levar a sura midicalavara canto reminarai. E disse Deus, eu penso, conjecturo, faço minha analogia pessoal do grande peixe.
desejando ir para os fundos, lugares obscuros do mar, lugares mais frios e baixos. E quando o grande peixe quer ir para lá, a voz do Criador soa e diz: não é para lá, é para as margens da praia, não é para baixo. A sua rota vai ser mudada. Oh, glória a Deus. Eu sinto a graça dos céus nessa noite. Eu vejo gente chorando nessa noite, recebendo essa palavra, porque os céus estão liberando a rota da sua vida nessa noite, está sendo controlada pela palma da mão do Todo-Poderoso. É Ele quem preparou, é Ele quem direciona, é Ele quem controla. Eu vou ser profeta de Deus para te dizer isso. O que Deus preparou está no controle dEle, o que Ele preparou está na palma da mão dEle, o que Ele preparou não fugiu dentre os seus dedos, o que Ele preparou não fugiu das suas mãos. Aparentemente parece que está indo para baixo, aparentemente parece que está indo de mal a pior. Pois bem, tenho eu da parte do Senhor uma palavra para te dizer. É só 3 dias e 3 noites, é só 3 dias e 3 noites, é só para você entender que mesmo dentro do ventre do grande peixe, é o lugar de você torná-lo de clamor a Deus e de adoração a Ele. Enquanto você entender que o lugar que você está não te define, mas a oração a Deus e a adoração verdadeira vai mover a circunstância. Deus chegará no tempo certo para te entregar a vitória da mão dele. Levante a mão, por favor. Oh, glória a Deus. Eu sinto os céus nessa palavra. Aleluia. Você consegue proferir para pelo menos 3 pessoas essa palavra da parte do Senhor? Não porque eu estou lhe pedindo, mas para você ser profeta de Deus para 3 pessoas a dizer: Deus preparou e ainda está no controle. Diga, por favor, diga por gentileza: foi Deus quem preparou a circunstância, mas Ele está no controle da mesma. Foi Deus quem preparou a situação difícil, mas Ele ainda está no controle dela. Você pode não ver nada, você pode não ouvir nada, pode não estar na palma da sua mão o controle, mas foi Ele quem preparou, e Ele preparou para não sair do controle dele. Está chegando, eu profetizo em nome de Jesus, está chegando o findar dos 3 dias e das 3 noites de provação. Deus te entregará a vitória. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Vem aqui no altar de Deus, por favor. Vem correndo, você que ouviu a voz de Deus através dessa palavra, por favor, vem correndo, vem correndo. Isso, vem correndo, vem correndo. Você que ouviu a voz de Deus nessa palavra, você que acredita nessa palavra poderosa. Pregador, eu estou meio assim, eu acho que Deus não falou comigo. Não venha em nome de Jesus, não venha, não venha. Eu só quero gente que tem coragem. Mas pregador, se eu for aí, eu vou demonstrar que eu estou dentro do ventre do grande peixe. É por isso mesmo que eu quero que você venha, porque é dentro desse grande, do ventre desse grande peixe, que Deus tem milagre para a tua vida, que Deus tem milagre para a tua família, que este ano não termina do jeito que começou, mas terá surpresa de Deus para a tua casa, terá surpresa de Deus para a tua família. Glória a Deus. Tem mais alguém? Temos alguém não evangélico em nosso meio? Temos alguém não evangélico em nosso meio nessa noite que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador? Temos alguém não evangélico em nosso meio? Não temos ninguém? Não temos ninguém não evangélico em nosso meio? Temos alguém? Não temos ninguém? Alguém que está tirando férias da igreja? Não está desviado. Desviado é o diabo que nunca mais volta. Temos aqui uma jovem. Desviado é o diabo que nunca mais voltará. Tem alguém tirando férias da igreja? Pastor, eu parei, eu desanimei, eu fiz igual a Jonas, eu quis fugir da presença de Deus.
Pois bem, Deus te encontrou nessa noite, Deus te achou nessa noite. Esse grande peixe foi preparado por Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Estenda as mãos para cá, por gentileza. Estenda as suas mãos para cá nessa noite. Estenda as suas mãos para cá, por gentileza. Temos aqui nessa noite uma jovem que está chorando no altar de Deus, que está com a sua filha clamando a Deus. Só Deus e ela sabe a situação que ela está vivenciando. Só Deus e ela sabe o grande peixe que ela está enfrentando. Mas essa é a noite que a oração da igreja e a adoração da igreja moverá os céus e fará o milagre acontecer. Estenda as mãos para cá, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Eu quero ouvir a tua oração, crente. Eu quero ouvir o teu clamor. Vamos sair da teoria e vamos para a prática. Eu quero ouvir o teu clamor. Oh céus, oh Deus, renova, Senhor, esta pessoa que está fraca. Restaura este coração que está quebrado. Cura essa alma que está aflita. Emendelefara surimi de calai. Derrama, Espírito dos céus, o teu bálsamo nessa noite. Derrama, Espírito dos céus, o teu bálsamo nessa noite. Derrama, Espírito dos céus, o seu bálsamo. Pode cantar em nome de Jesus. Junto aos teus pés, glória a Deus, pois prazer maior não há. Feche os seus olhos e adore a Ele por alguns segundos. Estou entregando o microfone a de quem é direito nessa noite. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu servimos. Esta palavra foi liberada da parte de Deus sobre as nossas vidas nesta noite. O teu amigo. Aleluia. Diga nesta noite: Senhor, independente das circunstâncias, você crê nesta noite, nesta palavra de Deus para a tua vida? Receba, porque Deus está mudando histórias. Deus está usando a circunstância para abençoar a tua vida. Ele é Deus fiel, Ele é Deus maravilhoso. Creia, porque Ele é fiel. Aleluia. Deus abençoe, presbítero Marlon.
Queridos, vamos finalizando o nosso culto nesta noite. Quinta que vem nós estamos esperando você de novo. Mas não venha sozinho, traga mais alguém, né? Traga mais alguém, vamos juntos finalizarmos esse ano clamando, colocando diante de Deus tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia. Levante a tua mão e vamos dizer juntos nesta noite o nosso lema deste ano: todos por um pleno avivamento. Vamos lá? Todos. Aleluia. Estenda a tua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do glorioso Espírito Santo seja com todos nós. E a igreja diz: amém. Volte para o teu lar abençoado, guardado e protegido pela mão do Eterno. Aleluia. Sábado aguardamos você e sua família para nós juntos, um grande culto de batismo em águas, celebrarmos ao Senhor com os novos membros da igreja aqui em Brusque.